Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, Autópsia do Feminismo. É um livro recente que foi lançado, acho que em maio ou junho desse ano de 2025. A Débora Luciano, ela é uma youtuber, dona do canal Olá Bocós, onde ela compartilhava lá resenhas de livros, temas que ela se interessava, que ela estava estudando. Eu vou falar brevemente, então, fazer uma introdução do livro, e aí eu vou falar de como a Débora dividiu, ali em quantas partes ela dividiu o livro, e vou comentar brevemente sobre cada uma dessas partes. Então, como eu falei, a Débora é uma youtuber, e ela estava com alguns temas guiando o que ela lia e o que ela estudava. Que temas são esses? O direito natural e a representação do orgulho satânico dentro da literatura. Foi aí que ela decidiu fazer uma releitura do livro Reivindicações do Direito Natural, da Mary Wollstonecraft, e ela viu ali uma notinha de rodapé que ela não tinha se atentado antes, que a Mary estava referenciando Satanás de John Milton. A partir desse momento, ela buscou, ela se interessou e quis fazer uma revisão bibliográfica ali do cânone feminista, que culminou neste livro aqui. Ela fez uma pesquisa que casou com aquilo que ela já estava previamente estudando. Quando eu li esse livro, me lembrou um pouco da leitura do História da Literatura Ocidental. Ela consegue colocar aqui dentro inúmeras referências da literatura, inúmeras referências do cânone feminista, e ela consegue colocar ali uma bagagem de filosofia. Ela consegue explicar o que é o feminismo e fazer uma definição como nunca haviam feito antes. Quando você vê que ela está apresentando uma ideia, que é uma ideia, ela está apresentando uma ideia, você vê que em seguida, ali da frase que ela escreveu, ela coloca o númerozinho que vai puxar para a nota de rodapé, onde ela vai referenciar da onde exatamente está saindo aquela ideia. Ela referencia absolutamente tudo o que ela escreve aqui. São muitas páginas depois, no final, de bibliografia que ela usou. É muito gostoso de você saber que, se você tiver alguma dúvida sobre determinado assunto apresentado aqui no livro, você vai saber exatamente onde procurar, a referência onde procurar, para você poder se aprofundar no tema trazido aqui desse livro. Por isso é um dos melhores livros que eu li esse ano. Ela casou os temas que ela já vinha estudando já previamente com o movimento feminista, que começou a lhe interessar. Na verdade, aí, quando ela começou a fazer essa revisão bibliográfica ali do cânone feminista, ela começou a apresentar essas ideias em lives, em vídeos ali no canal dela, nas redes sociais também. E pelo que eu entendi, se eu entendi corretamente, a ideia era falar sobre a revolta feminina em si, que existe desde que o mundo é mundo. Mas como ela notou que o debate público brasileiro estava completamente insano e perdido no que se referia ao feminismo, ela viu que ela ia ter que dar uns passos para trás para que ela pudesse descolar o movimento feminista da revolta feminina. Para que ela pudesse fazer isso de forma eficaz, ela precisaria, primeiro, definir o que é esse monstro chamado feminismo. Porque as definições prévias que ela já tinha visto em livros feministas e antifeministas não eram o suficiente para que você realmente conhecesse as bases filosóficas, as bases teóricas e a metafísica do movimento feminista. Então foi isso que ela se propôs a nos dar com esse livro, uma definição clara do que é o movimento feminista. E eu acho que ela conseguiu fazer isso de forma extraordinária. E ela apresenta também ali no livro, junto com essa apresentação de qual é essa metafísica do feminismo, símbolos e influências que fomentaram ali o movimento a existir. O que seriam essas influências? O próprio Satanás, de John Milton, a Mary Wollstonecraft tinha referenciado no livro dela, a criatura de Frankenstein, porque ela vai falar ali que, ali no comecinho ali do movimento feminista, elas criaram uma criatura que elas pudessem olhar e rejeitar como algo a ser superado, tal qual Frankenstein criou a sua criatura também e depois rejeitou. Ela deixa bem claro que, se você ler Frankenstein, você vai conseguir entender um pouco melhor da estrutura que ela pensou ali no livro. A inocência da mulher como vista em Ofélia, ali de Hamlet, de Shakespeare. E, por último, a reinterpretação de Gênesis, onde foi
colocado Eva como inocente, ela foi reformada, ela foi reinterpretada. Eu acho que deu para entender e ficou claro qual é a ideia que ela construiu ali e o que ela quer apresentar dentro desse livro. Mas eu vou falar sobre cada capítulo para ficar um pouco mais claro para você que ainda não leu e está pensando em ler o livro. E assim, eu vou falar a partir do que eu consegui entender, o que eu consegui captar, mas não elimina a importância de você mesmo ler o livro e você ir atrás dos vídeos onde ela explica, porque tem muitos e muitos e muitos vídeos onde ela explica exatamente aquilo que ela escreveu dentro do livro, tá bom? Então vamos lá. O livro é dividido, então, em 9 partes, em 9 capítulos. Então, o primeiro capítulo se chama Rastreamento de um Assassinato, e ali ela basicamente vai fazer uma introdução do que se trata o livro. Os pontos mais interessantes que eu achei desse capítulo é quando ela fala que o movimento feminista, ele fez uma interpretação da natureza humana que é diferente, completamente diferente da interpretação da natureza humana no conceito clássico, e que essa origem dessa interpretação tem origem ali no liberalismo. Ela comenta que uma das premissas, um dos dogmas, digamos assim, do movimento feminista, ou o que ele usava como munição para existir, é o sofrimento feminino. Uma coisa interessante que eu achei no capítulo é que ela fala um pouquinho do movimento antifeminista, que é o seguinte: o movimento feminista, ele fala uma coisa, ele fala que ele é uma coisa. E aí o movimento antifeminista vem e nega o que o feminismo diz ser. Então o feminismo diz, eu sou isso, o antifeminismo vem e diz, você não é isso. Então é sempre assim, é sempre como se fosse atrás do movimento feminista. O feminismo diz que concedeu o direito de voto para as mulheres, o antifeminismo vem e fala, não foram vocês, foram os homens que concederam o direito de voto das mulheres. O feminismo fala, mas a gente conseguiu os direitos civis da mulher. E aí o antifeminismo fala, não, vocês não conseguiram, foi o movimento liberal, por exemplo, ou qualquer outra coisa, que concedeu o direito ali civis das mulheres. Então, sempre que o feminismo fala uma coisa, o antifeminismo vem e fala outra coisa. É sempre nesse jogo que acontece o debate do feminismo com o antifeminismo. E vocês podem ver, cliquem lá em qualquer debate de feminismo, feminista e antifeminista, que você vai ver esse jogo de contrapontos. Então sempre tem esse jogo de negar o que o feminismo fala. Então é uma negação da negação, porque o feminismo já é uma negação em si. Um dos grandes problemas é que, como o movimento feminista ele tem como ali sua base o sofrimento feminino, o movimento antifeminista, ao precisar negar tudo o que o feminismo diz ser, ele precisa negar também esse sofrimento feminino, ou negar ou diminuir, que é uma coisa que realmente acontece. Eu acho que foi genial essa sacada da Débora, porque particularmente eu já tinha não entendido, intelectualizado, mas eu já estava de saco cheio, posso assim dizer, do movimento antifeminista, porque quando eu me converti em 2020, 2021, eu, como boa recém-converta ao catolicismo, eu abracei. Claro, não estou falando que todos são assim, mas enfim, foi para mim. Eu abracei muito o movimento antifeminista, então eu fiquei quase militante contra o movimento feminista e tudo mais. Só que, em determinado momento, comecei a ver algumas coisas que, poxa, não tem como negar que a mulher tem um sofrimento ali, principalmente depois que eu tive a minha primeira filha. E tava tudo certo, mesmo assim, eu era antifeminista, normal, beleza. Só que o que eu comecei a notar é com que as grandes figuras antifeministas, eu via, assim, algumas falas em redes sociais e tudo mais, que realmente colocavam muito para baixo ali o sofrimento da mulher. Eu comecei a me afastar de pessoas, influencers, que propagavam esse discurso mais contra o feminismo, porque eu comecei a ver que certos pontos do feminismo, apesar de que saía de premissas erradas e ia para conclusões erradas também, mas eu comecei a ver que existia certa, como eu posso falar? Existia uma razão de ser, se eu posso colocar assim. Mas, assim, não importava, não me interessava nada sobre esses assuntos e ficou por isso mesmo. Até que eu conheci a Débora e eu vi ela explanando esse problema do feminismo e antifeminismo, e eu pensei, bom, é isso, ela é isso.
É isso aí, ela é genial, ela conseguiu colocar em palavras o que talvez algumas mulheres já estavam sentindo. Aí no segundo capítulo, ela fala sobre o sofrimento universal feminino. Para mim, foi um dos capítulos mais densos do livro, e eu sinto que eu talvez não compreendi em sua totalidade. Eu acredito que ela fez uma diferenciação entre a revolta feminina e o movimento político feminista. Começa falando que o sofrimento feminino frequentemente se funda na figura da Mater Dolorosa. E a figura da Mater Dolorosa é a mãe que chora pelo filho inocente que morreu. É o sofrimento maior do mundo, porque ninguém aguenta o sofrimento do inocente. E perante este sofrimento, a pessoa acaba se revoltando, né? Um exemplo disso é, acho que estava circulando nos Reels esses dias, uma mãe, onde ela é entrevistada e ela começa a falar sobre quando ela virou ateia, que ela era católica e aí ela engravidou e teve um filhinho com cuidados, que ela precisava ter cuidados especiais pela vida inteira dele. E o marido largou ela, então ela ficou sozinha ali cuidando da criança. E nesse momento ela se revoltou, porque, poxa, meu filho é um inocente, por que ele tá sofrendo desse jeito? Por que Deus deixou isso acontecer? Então ela se revoltou. E perante o sofrimento, aqui no livro da Débora, ela fala que a pessoa, ela tem apenas duas escolhas, que é aceitar esse sofrimento e sucumbir, ou seja, ela não aceita nenhuma consolação que possa vir ali para ela. Essa é uma das saídas, você simplesmente ficar amargurada com aquele... eu não tô falando que aquela mãe, por exemplo, não amava o seu filho, não ama o seu filho. Só estou falando que, bom, ela ficou completamente revoltada e inclusive virou ateia, né? Saiu ali da igreja. E o segundo caminho seria revoltar-se e pedir ajuda da graça, para que esse sofrimento ele possa ser consolado. Mas nada aqui nesse mundo consegue consolar um sofrimento tamanho desse. Apenas pedindo ajuda de Deus, da Virgem Maria, uma ajuda transcendente. Apenas assim esse sofrimento consegue ser consolado. A revolta feminina, ela se alimenta desse sofrimento que não é sanado aqui na Terra. E o sofrimento, deixando de ser pessoal, de ser ali biográfico, individual, se tornando coletivo, ele ganha um caráter metafísico, uma essência. Por isso que o sofrimento feminino, esse sofrimento feminino que é inerente, todas as mulheres sofrem, porque nesse plano nós vamos ter sofrimento, né? A contingência feminina que está ligada ali à maternidade em si, ela não vai poder ser superada aqui nesse plano. Por isso que uma das premissas e um dos dogmas do movimento feminista é o sofrimento feminino. Só que é um sofrimento feminino que não é eu sofro de um jeito e a minha vizinha sofre de outro jeito e a minha amiga sofre de outro jeito e minha mãe sofre de outro jeito. É um sofrimento universal, onde todas as mulheres sofrem igualmente. Então, o movimento feminista, ao levantar essa unanimidade dentro do sofrimento feminino, dizer que todas as mulheres sofrem igual, é o que torna este movimento com uma essência, com um caráter metafísico. Só que, como eu falei, essa contingência feminina, ela não tem a possibilidade de ter a sua superação aqui neste plano, porque aqui neste plano sempre haverá sofrimento. As primeiras feministas, elas tentaram sanar esse sofrimento dando educação para as mulheres. Quando elas viram que mesmo assim ainda existia o sofrimento feminino, então elas foram atrás da emancipação, do sufrágio. E quando elas viram que não era o suficiente, aí cada século, cada década era um motivo diferente para elas lutarem, para elas se revoltarem e, né, fazer uma revolução até que esse sofrimento feminino fosse completamente sanado. Então, o sofrimento feminino é a munição, é o combustível que o movimento feminista achou para continuar existindo até que ele colapsou, porque é uma das coisas que a Débora, inclusive, defende, por isso que o nome do livro é Autópsia do Feminismo, porque ela conseguiu ver, acho que eu não falei, inclusive, na introdução, né? Ela conseguiu rastrear essa metafísica do movimento feminista e ela conseguiu também ver quando é que esse movimento colapsou, quando é que esse movimento morreu. Por isso que o nome do livro é Autópsia do Feminismo.
O capítulo 2 se chama Do Caos à Criatura, e os pontos principais falados aqui dentro deste capítulo é que a revolta feminina, ela é a inversão da figura da Mater Dolorosa. Então, enquanto a figura da Mater Dolorosa é representada pela mãe que chora pelo filho que morreu, o filho inocente que morreu, a inversão seria a mãe que chora pelo filho que ela não pôde matar. Por isso que as premissas ou os dogmas do movimento feminista é, primeiro, o sofrimento universal feminino, ou seja, todas as mulheres sofrem igual. O segundo é o procedimento de retirada do bebê do útero, e os outros eu vou falando ao decorrer ali dos capítulos. O movimento feminista, ele se intitula A Voz dessa Revolta Feminina. Nesse capítulo, ela apresenta a ideia de que o movimento feminista ele forjou uma criatura aos moldes da dama inglesa. O que seria a dama inglesa? Eram damas inglesas que as primeiras feministas começaram a denunciar o modo de vida que elas tinham. Então, diziam que elas eram muito fúteis, que eram apegadas demasiadamente à moda, a romances de baixa qualidade, muito fracas, frágeis. Então, essa criatura forjada pelo movimento feminista, ali no começo, ela foi criada, né, nesses moldes da dama inglesa, para então rejeitá-la como algo a ser superado. E aí, inevitavelmente, acabou sendo necessário, pela rejeição dessa criatura que elas mesmas criaram, era necessário sair em busca, então, da mulher oculta, da mulher ideal. E a mulher, ela só é realmente mulher, ela só é realmente sujeito, quando ela tem essa tomada de consciência de que ela sofre, de que ela é uma escrava metafísica. Inclusive, não sei se é nesse capítulo ou no outro, deixa eu ver. Acho que é nesse mesmo, nesse terceiro capítulo mesmo, que a Débora ali, ela fala e ela dá as referências para essas informações de que a mulher, ela é mais escrava do que o próprio escravo. Era isso que elas acreditavam, que a mulher era mais escrava do que o próprio escravo, porque por mais que o escravo fosse oprimido ali fisicamente, escravo fisicamente, ainda assim ele era livre na mente dele, enquanto a mulher, ela tinha essa prisão metafísica, então ela era mais escrava do que o próprio escravo. Aí no capítulo 4, o nome do capítulo é Ofélia, figura do sacrifício, e aqui ela vai apresentar então essa visão que começou a ter da inocência da mulher, como representado em Ofélia, porque Ofélia ali de Hamlet, de Shakespeare, ela é uma personagem que não tinha escolha, independente do que ela fosse fazer, ela ia sofrer inevitavelmente, ela estava sempre à mercê das escolhas de Hamlet, ou do pai dela, ou do irmão dela. Então ela era uma vítima perfeita para essa defesa da inocência da mulher, que a mulher não tem escolha. Acontece que essa inocência, ela traz dois lados. O primeiro lado é a de submissão, é a de fraqueza. Porque, olha, a mulher é fraca, a mulher é submissa, a mulher é frágil. Então, isso precisa ser superado. E o segundo lado é a questão da não culpabilidade. Então, se ela é inocente, poxa, então ela não tem culpa dos seus atos, nenhum dos seus atos. Por mais que sejam maldosos, é porque ela não teve educação, ou é porque ela foi criada assim, ou enfim, mil e uma desculpas para inocentar a mulher, para inocentar as escolhas e as ações da mulher. Então, o primeiro dogma, assim, colocando dessa forma, do movimento feminista, ou seja, as premissas que para um movimento ser nomeado, ser classificado como feminista, primeiro, é admitir esse sofrimento feminino universal. Segundo, é a legalização do procedimento para você retirar um bebezinho do útero da mulher. E o terceiro dogma é essa inocência da mulher, que a mulher é sempre inocente. No capítulo 5, ela vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão da mulher ser inocente. Então, o nome do capítulo é Frágil ou Soberba. Aí aqui ela levanta um ponto bem interessante. A feminista chamada Olympe de Gouges, acho que é assim que fala, como fala? Acertei. Ela era uma feminista que ela tinha ela falava de uma forma um pouco diferente das feministas inglesas.
porque lembrando, a Olympe de Gouges, ela é francesa, então ela tem ali tradições diferentes, a tradição francesa e a inglesa. Então fizeram uma reinterpretação para que ela fosse ali classificada dentro do cânone feminista. Só que o movimento feminista, ele precisou, inclusive, está enraizado até hoje dentro do Ocidente, ele precisou inocentar a mulher, precisou colocar a mulher em todos os lugares como um ser inocente, entrar dentro da mentalidade ali da sociedade, que a mulher ela é sempre inocente por excelência. Então, o que acabou acontecendo é que houve, eu não lembro agora o termo, eu acho que é witchwashing, acho que é isso. Houve uma limpa na história da bruxaria. E assim, eu não vou me adentrar aqui, ela fala bastante no livro, e eu até anotei os livros em que ela referencia para que depois eu possa ler, mas a ideia é basicamente o seguinte: houve bruxas, houve bruxaria, e as bruxas não eram legaisinhas igual mostra na TV. Elas eram realmente muito maldosas, e o que acontece, e que está na mente, né, ali no popular, é que falam que, pera lá, calma aí, não eram bruxas, elas não eram malvadinhas, elas simplesmente cuidavam das ervas e faziam remédios, e faziam previsões do tempo, e essas coisas faziam com que as pessoas achassem que era de outro mundo, classificando elas como bruxas, e a igreja malvadona foi lá e queimou mulheres à toa. Não é isso que aconteceu. Tem aqui no livro referenciado os livros para você estudar sobre isso, mas basicamente, então, para concluir sobre as bruxas, o que ela fala é que as feministas fizeram então essa lavagem na história das bruxas, inocentando as mulheres, fazendo essa descrença de que bruxaria existe, de que bruxas existiram, e colocando essas mulheres como pobres inocentes. Só que o Ocidente sempre viu a mulher de uma forma dual, de uma forma, ou ela pode ser boa, ela pode ser má, mas nunca como totalmente inocente. Sempre teve essa dualidade. E a questão da mulher, a falar sobre a mulher, definir o que é mulher, os filósofos já tentavam fazer, os teólogos comentavam sobre isso também, mas em determinado momento isso ficou bem forte, porque virou um certo debate ali dentro do Ocidente, chamado Querelle des Femmes, acho que eu falei certo, talvez não, mas eu vou escrever aqui o nome, que é francês, que foi esse debate, essa questão da mulher, foi esse debate em torno do ser feminino. Como elas denunciavam essa dama inglesa, o que a Débora traz no livro, que a situação da mulher no medievo era diferente. Então, esse recorte da mulher como dama inglesa é um recorte muito específico e muito de um território específico. É ali da Inglaterra do século XVII, acho, XVI, XVII, que é esse recorte. Só que as mulheres de outros países, de outras culturas, tradições e de outros momentos, de épocas, a situação era diferente, não era como pintada pelo movimento feminista. Então esses foram os pontos deste capítulo. O próximo capítulo, que é o capítulo 6, se chama As Origens Inglesas do Feminismo, que pontua um pouquinho do que eu falei aqui no finalzinho. Então aqui ela vai aprofundar mais sobre essa questão que eu comentei ali, da Querelle des Femmes, acho que é assim que fala, não sei, eu não sei falar francês, que ela fala assim sobre essa questão. Era um debate intelectual, literário e filosófico sobre o valor da mulher. A mulher, ela nunca esteve aquém do trabalho intelectual da cristandade, mas houve essa, como eu posso falar, desaparecimento no nosso consciente de que a mulher fez parte disso por conta do movimento feminista. E dentro desses debates que existiam sobre o valor da mulher, haviam alguns homens, que a Débora fala nas lives dela, que eram os primeiros Red Pills, porque homem reclamando de mulher sempre existiu no mundo. Eles apontavam para essa maldade feminina, para essa dissimulação feminina, que as mulheres elas eram muito malvadas, elas eram ruins, o pecado entrou no mundo por uma mulher. Mas aí o que essas mulheres respondiam a essas acusações é:
tudo bem, a gente aceita, a gente entende a revolta de vocês, de que a mulher foi a culpada do pecado entrar no mundo, mas veja bem, a mulher também foi responsável pela salvação entrar no mundo, pela Virgem Maria, porque ela foi a mãe de Jesus Cristo que nos salvou do pecado. Então era só, se eles mostravam Eva, era só mostrar Maria e pronto, assunto encerrado. E dentro desses debates que existiam, não havia uma seriedade teológica para que fosse visto seriamente o que estavam falando. Era só simplesmente um quebra-pau ali. Era basicamente um Twitter ali do medievo. Até que em determinado momento, consequentemente após a reforma protestante, que houve uma, né, não foi uma reforma, foi uma ruptura. Neste momento, né, depois, um pouquinho depois, começaram a ter líderes das igrejas que surgiram pós-reforma, começaram a haver líderes, mulheres líderes, que começaram a escrever manuais de conduta, de como ser uma boa esposa, de como ser uma boa mãe, de como você pode ser uma boa líder religiosa ali na tua comunidade. E era necessário que elas fizessem isso porque já não existia mais a figura da Virgem Maria para conduzi-las. Então, como no imaginário começou a sair a figura da Virgem Maria por conta ali da reforma, elas precisaram fazer isso para suprir essa necessidade. Então, a partir desse momento em que elas começam a fazer esses manuais de conduta, elas fazem uma nova exegese bíblica, onde elas reformam Eva. Elas começam a dizer, nesses panfletos, nesses manuais, de que a Eva, na verdade, ela não foi culpada do pecado entrar no mundo, porque é Adão que estava cuidando dela. Então, se ela errou, foi porque ela não sabia, foi porque ela era frágil, ela não tinha nenhuma intenção maliciosa. Então essas primeiras teólogas, porque elas começaram a fazer teologia, assim, elas fizeram uma ruptura completa da interpretação de Eva que tinha até então. Você, como eu já falei aqui, né, nos outros capítulos onde ela apresentou ali a inocência da mulher. Você vê que essas teólogas, essas primeiras teólogas, elas compartilhavam de um dos dogmas ali, de uma das premissas que originou o movimento feminista, que é a inocência absoluta da mulher. A Eva reformada, então, ela se torna um elemento de todos os panfletos a respeito da questão da mulher em solo inglês a partir do século XVII. Então, né, logo após a reforma protestante. Com a reforma, a mulher começou a fazer teologia, uma coisa que antes era difícil até mesmo para os homens. A mulher, então, ela começou a ser vista e a reivindicar, ela começou a ser vista e a reivindicar um papel de formação moral na sociedade, como se ela fosse uma santa em vida, mais santas do que a própria Maria, porque Maria foi completamente descartada desta equação ali. Porque se Eva era inocente, então não precisava de uma redenção da mulher nenhuma. Então não precisava de uma redenção ali da figura feminina nenhuma, porque Eva era completamente inocente, ela não errou. O pecado entrou no mundo através do homem, não da mulher. Então ela não precisava de redenção nenhuma. Então Maria foi completamente tirada da equação. Então, sem essa representação da Virgem Maria, as mulheres começaram a compensar este vazio nelas mesmas, se tornando então as virtuosas, as santas em vida. O ideal da feminilidade virtuosa eram argumentos teológicos de autoridade espiritual. Então ali começou a surgir as primeiras líderes, as mulheres líderes, que são figuras como mães de Israel. São as primeiras figuras mães de Israel, que eram baseadas em 3 personagens da Bíblia, em 3 mulheres personagens da Bíblia, que é Sara, Esther e Débora. Essas líderes, elas eram consideradas como a sabedoria acumulada e exemplo a ser seguido ali na comunidade. Era um exemplo da vida real a ser seguido
como ideal de santidade, de virtuosidade. Acontece que aqui na Terra, ninguém, vou fazer um parênteses aqui, aqui na Terra não tem como você alegar que alguém é santo, porque ninguém é santo aqui, todos nós somos pecadores. Eu tô falando de um ponto de vista católico, ok? Mas assim, fica aqui, porque eu acho que vai ser interessante, se você não for católico, fica aqui que vai ser interessante você ouvir. Não tem como você alegar que uma pessoa em vida é santa. O que acontece é que o magistério da Igreja Católica, que é um magistério que existe há mais de 2000 anos, ele tem uma maneira de ver se aquela pessoa que faleceu, ela já se tornou santa, se ela se tornou santa ou não. E a partir desse momento, com a vida dela já fechada, porque ela já faleceu, já acabou, ela não tem como fazer mais escolhas, aí sim ela pode ser canonizada e ser vista como santa. Agora, se você canoniza uma pessoa em vida, é um grande erro, porque como é que você vai saber se essa pessoa realmente vai se tornar uma santa depois ou não? E como é que você vai avaliar isso? Você sozinho avaliar? Como assim? Ali, quando os santos são canonizados dentro da Igreja Católica, há todo um processo de verificação ali da comunidade, se houve milagres, se por intercessões ou acabou havendo milagres, qual é a veracidade. Então tem todo um processo para você verificar. E não é você que faz, e você que vai concluir. É o magistério da Igreja Católica, é a Igreja Católica que vai fazer isso. Agora, se uma pequena comunidade que não tem todo o conhecimento teológico, espiritual necessário para fazer isso, faz isso com uma pessoa em vida, é claro que assim, esses termos que eu estou usando não são usados por eles, mas na prática é isso que acaba acontecendo. Eles não vão falar, não, essa pessoa aqui é uma santa, de verdade, né, falando de forma como se realmente fosse ali uma santa. Eles não vão falar dessa forma, mas eles vão reverenciar como se fosse um santo. Aí tem uma parte do livro que, olha, foi também uma das partes mais difíceis para eu entender, que foi a criação de um modelo transcendente. E eu vou mostrar aqui no livro as minhas anotações, porque daí eu vou explicar isso aqui, que eu tive que desenhar para eu conseguir entender essa parte que a Débora fala no livro. O meu desenho não é tão... bom, vamos lá, eu vou explicar isso aqui, porque foi difícil para mim entender, eu tive que desenhar mesmo. Então, é basicamente o seguinte, essas mulheres de carne e osso se tornaram as líderes espirituais, elas não eram santas. Não eram santas, e elas sabiam disso. Então, como elas não conseguiam chegar à perfeição do modelo transcendente que elas criaram, então elas criaram um modelo de perfeição. Como elas não eram, elas criaram esse modelo e elas até, enfim, fingiam que elas seguiam isso, mas no fundo não seguiam essa perfeição, porque não existe pessoas perfeitas, não é mesmo? Elas criaram, então, este modelo transcendente. Tá? Essas mulheres de carne e osso criaram esse modelo transcendente, que são as mulheres virtuosas, as mulheres, né, de verdades, assim. Só que, como elas, por mais que elas falassem, por mais que elas se colocassem como esse modelo de perfeição, como elas não conseguiam atingir, e como as meras mortais ali que estavam as ouvindo também não conseguiam atingir este modelo de perfeição, elas então fizeram a criatura. Então aqui está a mulher transcendental, perfeita. Aqui está a criatura. A mulher de carne e osso ali, as líderes ali, elas criaram este modelo transcendente que elas não conseguiam alcançar. E como elas não conseguiam alcançar, elas tinham que, firmar sua autoridade espiritual em alguma coisa. Então elas criaram essa criatura, que é um duplo rival mimético. Basicamente, tudo que a mulher transcendental e ideal a criatura não é. A criatura ali formada aos moldes da dama inglesa. Então criaram uma criatura, Jezebel, para denunciar e firmar a sua autoridade e santidade. Então, essas líderes, elas tinham esse modelo transcendental de perfeição a ser seguido, não conseguindo, porque impossível em vida, criaram essa criatura, essa mulher aos moldes ali da dama inglesa, frágil, fútil, ligada à moda, fraquinha, blá blá blá, para que elas pudessem denunciar esse tipo de mulher de comportamento e assim firmar a sua autoridade espiritual. Então, quando a Wollstonecraft
ela escreve o livro Reivindicações do Direito da Mulher, ela não foi a primeira mulher a ter as ideias que ela escreveu. Ela escreveu dentro de uma tradição que já existia há pelo menos 2 séculos. E dentro deste contexto também houve ali o Iluminismo Week, que a Débora fala e referencia, que foi o que abriu as portas para que o movimento feminista começasse a ganhar força e a existir. Porque houve uma revolução intelectual na época que inverteu completamente o conceito de direito natural. O conceito de moralidade, ele mudou completamente. A santidade que antes era ofertada, agora era exigida das mulheres. As mulheres precisavam ser virtuosas e santas. A mulher, ela se tornou o sexo moral por excelência, já que ela é inocente e ela é essa persona virtuosa, santa, então ela é o sexo moral por excelência. E isso foi o que fez com que a revolta da criatura forjada por essas mulheres se tornasse o feminismo. Assim, eu não li o livro do Frankenstein, da Mary Shelley, mas assim, falando agora e vendo aqui, nossa, faz total sentido em como ela amarrou o livro para fazer essa definição do feminismo. Nossa, é genial, sério, muito bom mesmo. Frankenstein vai lá, cria a criatura e daí desperta ele e em seguida rejeita essas mulheres virtuosas de carne e osso, né, tentando atingir a mulher transcendental perfeita, forjar uma criatura aos moldes da dama inglesa, né, que era tudo de ruim, para que elas pudessem rejeitá-la, algo a ser superado, só que ao fazer isto, esta criatura, ela se revoltou contra o seu criador. Nossa, olha que analogia perfeita para o Frankenstein, da Mary Shelley. A Reforma Protestante, ela tirou a Virgem Maria do altar e colocou em seu lugar a Eva, inocente, frágil. O lugar de Maria, então, passou a ser ao lado de todas as outras mulheres, pecadoras como todas as outras mulheres. Isso fez com que o que era venerado no altar de Maria começou a ser exigido de todas as mulheres. Essa santidade passou então a ser exigida de todas as mulheres. No capítulo 7, ela fala sobre a verdadeira natureza da mulher. E eu vou levantar alguns pontos aqui que ela falou. Então, assim, resumidamente, o que ela fez nesses capítulos é fazer, de uma forma um pouco discriminada, essa relação, esse paralelo com o surgimento do movimento feminista com a modernidade. Mas eu preciso ser honesta para falar que agora, nessa parte onde ela vai começar a falar sobre o direito natural, ficou um pouco nebuloso para mim, porque eu não conhecia, eu não sabia o que era direito natural. Ela escreveu de forma clara, mas como foi o meu primeiro contato, eu acredito que eu não vou conseguir explanar exatamente de forma clara este assunto. Inclusive ela fala, acho que no próximo capítulo, ela fala que este assunto em específico do direito natural, se você não ter lido alguns livros previamente, vai de fato ficar um pouco confuso para algumas pessoas de compreender, que é o meu caso, né? Eu não li esses livros, então para mim ficou um pouco difícil de compreender. Então, como essa parte ela vai ser um pouco mais difícil para mim, eu vou ficar um pouco mais olhando aqui pro meu Kindle, que eu fiz um pequeno fichamento e eu pontuei as coisas principais aqui dos capítulos. E, bom, eu vou usar como base porque, como eu falei, assim, não é uma coisa que para mim é um pouco mais difícil de entender, tá? Então ela vai explicar ali como que o modernismo, ele, em paralelo com o feminismo, ele tem o seu surgimento. A modernidade, ela rejeita o transcendental, ela rejeita o transcendente. E assim ela nega uma natureza humana fixa e imutável. E ela levantou também a questão do matriarcado, que com o advento do iluminismo, as Amazonas passaram de ser mitos, apenas mitos, para serem fatos históricos verdadeiros. Só que ali por volta da década de 70 não podia mais ser defendido isso, porque, afinal de contas, não achavam nada, nenhum fato histórico que comprovasse a existência real das Amazonas. Apesar de que isso existia ali na literatura antes disso, na literatura filosófica, feminista, este fato já não podia mais ser defendido, porque não existia comprovação de que realmente as Amazonas tinham existido. Entretanto, isso deu espaço para que houvesse um certo truque intelectual,
porque falavam que a mulher de verdade é como a Amazona. Ali ela está em seu estado natural, ela não está com a influência do patriarcado, do capitalismo, ou seja o que for. E baseando-se nisso, começaram a dizer que as mulheres elas não estavam em seu estado natural, criticando o comportamento atual, mas nunca falando que comportamento natural seria esse. Então, diziam que as mulheres não estavam ali no seu modo natural, no seu comportamento natural, mas não apontavam o que era isso, o que era essa perfeição, o que era esse estado natural. O que os filósofos fizeram nessa época foi negar que a mulher naquele momento estava em sua natureza ideal, em sua perfeição, dizendo que existia esse ideal, mas nunca falando que ideal era esse a ser seguido, e começando a inferir certas conclusões que só poderiam ser possíveis se realmente soubessem que ideal de mulher seria esse. E, portanto, qualquer ideal, qualquer fixação da natureza feminina é, na verdade, fruto da opressão, não é aquilo que deveria ser. Então começa essa busca pela mulher oculta, pela mulher sem sofrimento, injustificada. E o feminismo passou a ser visto como caminho sagrado para a cura do mundo. O capítulo 8, então, é aqui onde a Débora realmente fala que você precisa ter um conhecimento prévio para você conseguir entender, um conhecimento prévio do direito natural. Como antes, eu vou levantar alguns pontos ali dos quais eu consegui entender melhor. Eu tinha falado que o capítulo 2 foi mais denso, e eu acho que foi mesmo mais denso. Mas esses dois capítulos, né, o 7 e o 8, eles foram também mais difíceis. Eu acho que os três, assim, eu vou dizer, esses 3 capítulos foram os mais difíceis. Mas enfim, então o feminismo, ele precisa se posicionar sobre a natureza humana, ou melhor, sobre a natureza feminina, mas ele se posiciona negando a sua existência e vai em uma busca frenética por essa natureza, ou seja, por essa mulher oculta. Só que a natureza feminina, ela não pode ser conhecida apenas observando ou fazendo um apelo à tradição ou por meios e estudos psicológicos. E aí que entra aquilo que eu tinha falado, né, do truque intelectual. Não se sabe que natureza é essa, mas se sabe que não estão em sua natureza ideal. Então, assim, como que você sabe que não está na natureza ideal se você não sabe que natureza é essa? Se você não sabe qual é a natureza feminina, como você sabe que o que as mulheres são não estão em sua natureza natural? Então, é isso que é o truque intelectual que a Débora fala aqui no livro. Daí a natureza se reduziu a um catálogo de instintos e uma coleção de comportamentos biológicos. E aí o que os filósofos ali da época, eles alegavam é esse estado da natureza selvagem, esse estado selvagem, que é anterior à sociedade civil, e dizia que esta realmente é a verdadeira natureza humana, diferente de Aristóteles, diferente de toda a tradição que existia até então. Quem falou isso foi Thomas Hobbes, que foi o fundador da ciência política moderna. Foi o principal responsável pela destruição do conceito de natureza clássico, porque ele deu esse novo conceito de que a natureza ela existia anteriormente à sociedade civil, mas que não tinha como você saber qual é essa natureza, porque, enfim, já não existia mais. Ele acreditava nas Amazonas e se tornava indispensável que elas tenham existido como fato histórico na nova ciência política. As feministas elas dependiam desse estado da natureza hobbesiano, que por sua vez dependia das Amazonas terem existido como fato histórico. Vou com certeza fazer a releitura deste livro, e antes eu quero previamente ler os livros que ela cita, que ela referencia sobre esses assuntos. Eu acredito que assim eu vou conseguir compreender melhor. Então, perdoem-me se eu não conseguir explicar de forma tão clara esses 2 capítulos. E aí, então, ela vai para o último capítulo do livro, que se chama O Inevitável Colapso. Ela faz uma espécie de conclusão do livro e explica como ela chegou a essa conclusão de que o feminismo morreu, de que o feminismo já não existe mais. Então ela fala que a filosofia feminista, ela necessita da revolta, então ela necessita ali das mulheres crendo que elas sofrem, não só as mulheres, é o mundo crendo que as mulheres sofrem injustiças em razão do seu sexo. Se sustenta no sofrimento feminino universal e a partir disso ela cria sua proposta revolucionária.
ela cita uma coisa importante, que tem muita gente ainda que fala que o feminismo e o marxismo são a mesma coisa, mas eles têm metafísicas muito diferentes, então não dá para fazer essa associação, dizer que são a mesma coisa. Ela explica ali os detalhes no livro porque ela chega nessa conclusão. E aí ela pontua uma coisa bem clara, que eu acho que você vai conseguir concordar comigo, que o feminismo, ao coletivizar todo o sofrimento das mulheres, ele acaba retirando as particularidades de cada mulher. Então, cada mulher não sofre de um jeito, elas sofrem totalmente iguais por serem mulheres. Então, tira essa particularidade de cada mulher. Então, ele acabava silenciando as vozes que ele dizia defender. E essa mulher oculta que buscavam tanto, essa mulher oculta, ela tinha valores puritanos, ingleses e liberais. O feminismo, ele nunca foi só uma reivindicação social, ele sempre foi uma revolta contra a própria natureza do ser. E ao sempre estar buscando incessantemente por essa superação da contingência feminina, do sofrimento feminino, inevitavelmente ele teria um fim. Porque se você quer acabar completamente com o sofrimento da mulher, que não é possível acontecer neste plano, você tem que acabar com a mulher em si. A intenção sempre foi transcender a contingência feminina do corpo e da mente para buscar atingir o absoluto. Atingir o absoluto significaria negar uma essência, uma singularidade da mulher. Só que sem mulher é igual a sem o feminismo. Se a mulher morreu, inevitavelmente o movimento feminista também iria colapsar, também iria morrer. Por isso que o movimento feminista, ele já estava fadado a parar de existir, a sucumbir, a morrer desde o seu princípio. E aí você pode estar pensando comigo, nossa, que maluca, que ideia. Olha, essa conclusão aí, até o livro foi legal, mas essa conclusão aí não tem nada a ver, porque o movimento feminista segue firme e forte. Bom, então eu vou te convidar a olhar para a realidade e você perceber que o movimento feminista, como é dito, existente hoje, como você acredita que existe ainda hoje, ele sempre precisa baixar a cabeça para movimentos de revolta maiores, para movimentos revolucionários maiores. Então, a gente teve o exemplo disso esse ano, que apareceu no jornal, aquela feminista que falou que Erika Hilton era um homem. Aquela feminista que falou isso, ela foi processada e perdeu, se eu não me engano, ela perdeu, né? Teve que sair do Brasil exilada. O que aconteceu é que Erika Hilton foi considerada como se fosse a mulher mais votada de um estado X lá. E daí, essa feminista, que eu esqueci o nome agora, apontou, bom, pera lá, é um homem. E foi processada. Vocês veem que, cadê o movimento feminista? Perdeu para o movimento trans. Uma mulher branca, ela não é mais forte politicamente do que um homem negro, porque ele é negro, e o movimento racial é maior do que o movimento feminista. Então, todos os movimentos, hoje em dia, aqui do século XXI, eles são maiores do que o movimento feminista. Não é que o eco do movimento feminista não exista, mas o movimento em si já não tem mais força nenhuma. E aí é isso uma das coisas que a Débora vai explanar neste capítulo, e ela vai falar que o fim do movimento feminista político, ele se deu ali na década de 90, com a Judith Butler, Judith Butler, acho que é assim o nome dela. Foi ali que foi então o colapso e o fim do movimento feminista. E eu quero terminar o livro agora pontuando umas conclusões ali que a Débora teve para concluir esse capítulo, e eu acho que ficou um bom fechamento ali para o livro, que ela fala que o sofrimento feminino que existe, né, não é só porque você precisa ser contra o feminismo que você tem que negar a premissa básica do movimento feminista, que é o sofrimento feminino, né? Então o sofrimento feminino existe, permaneceu imóvel, com a mesma dor primordial que o fundara. Por mais legal que fosse o gênero, alguma coisa que não pode ser nomeada continuava tendo útero. Toda revolução carrega em si o germe de seu fim. E o feminismo, como todas as outras, alcançou, enfim, o desfecho inevitável, o suicídio.
A Mater Dolorosa não se encaixa nesse novo imaginário político. O assassinato deste vínculo é um crime simbólico. A maternidade sagrada não foi esquecida, ela foi profanada. Então, essa foi a resenha deste livro aqui. Eu espero que tenha ficado claro as ideias principais do livro, especialmente aquelas que eu consegui entender melhor. Se você gostou, dá um joinha. Se você concordou com alguma coisa muito ou discordou completamente, deixa nos comentários que eu quero ouvir tua opinião e a gente pode trocar uma ideia também. Compartilha com feministas, com antifeministas, para que elas conheçam esse livro da Débora, comprem, leiam e espalhem a palavra, porque é um livro muito, muito bom. E eu acho que necessário dentro do debate público brasileiro, especialmente agora que, depois deste livro, teve uma mudança bem definida e bem clara do discurso sobre o que é a mulher, aqui, pelo menos ali, das influenciadoras antifeministas, católicas, enfim. Então, se você acha importante, compartilha com alguém sobre esse livro, que eu acho que vai ser muito bom. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.